Podcast Pai e Filho na Geriatria. Um oferecimento Hospital Reger. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Pai e Filho na Geriatria. E o tema hoje vai ser velhice e perenidade. Então, para a gente pensar sobre velhice e perenidade, eu peguei um texto escrito pelo meu pai, com esse título de um livro que ele escreveu. E a gente vai ler esse capítulo juntos. Velhice e perenidade. Saúde, beleza, riqueza, construções e monumentos. Nada é perene, tudo fenece, em pouco tempo vira doença, feiura, pobreza, ruínas. E haja poesia e desenvolvimento psíquico para aproveitar os ensinamentos advindos da doença, enxergar as belezas das rugas, dar pouca importância ao dinheiro e desenvolver a esperança da reconstrução e de um porvir sempre renovado com novos ciclos. Ódio, desprezo, dor, inveja também tem data para acabar, ou serem compreendidos e integrados, ou para voltar contra o agressor, o arrogante, o mau caráter, quando ele acaba provando do próprio veneno e, quiçá, aprendendo alguma coisa. Então, pai, o que te inspirou a escrever esse trecho? Então vamos lá, vamos pensar que tem um monte de coisa aí que é do nosso dia a dia, que a gente valoriza, a gente é treinado cada vez mais a valorizar e que é uma absoluta bobagem, né? Quer dizer, por exemplo, se eu falo que saúde é uma dessas coisas e que em pouco tempo vira doença, nós somos médicos, vira doença mesmo. Riqueza vira pobreza, riqueza acaba. A gente acha que construção não, mas construção não precisa ter uma guerra para destruir tudo. Mas quer dizer, a verdade é que a gente acha que perenidade existe, mas não está no concreto. A perenidade está no pensamento, está nas ideias, está em outro lugar. Eu acho que eu quero viver bem, né? Quero entender como fazer para essa vida ser bem aproveitada. Esse texto é meio falar sobre onde está a perenidade afinal. E eu acho que também é pensar um pouco e dar um sentido para a vida, né? E aqui tudo é perene, né? Então, se a gente pensar pode ser lei de entropia. Você já nasceu já está envelhecendo, né? Então, se você for ver na biologia celular, então tem lá os telômeros, a gente tem até um tanto que dá para a gente viver. Não olhar isso e não viver e não encarar de frente, parece que não é uma boa saída. Né? Negar a realidade. Negar a realidade. Então, negar a realidade dos limites. Então, a verdade é que a gente pensa, acho que o fato da gente fazer geriatria exige de nós pensar, aceitar que as coisas terminam. O fato de fazer geriatria coloca a gente tanto, que nem quando eu fazia UTI também, tanto em contato com o término que a gente entende que não, a lógica não é tempo de vida, a lógica é outra, a lógica é qualidade de vida, a lógica é... mais ou menos. Eu gosto da combinação tempo com qualidade. Isso, claro. Então, o maior tempo com a melhor qualidade. É isso. Aí tá ótimo. É isso. Enquanto... Tem um outro trecho aqui que eu vou ler para vocês que eu achei também muito legal. Vou compartilhar. Se a impermanência é a regra, por que motivo se almeja a perenidade, ou pelo menos como a sublimação do fim, um legado duradouro? Por que tanta resistência à compreensão de que nós temos o dom da vida seguido do destino da morte? E aí um aspecto instintivo. Então você quer ver uma coisa interessante? Quando a gente vê aqui que a impermanência é a regra e a gente quer perenidade, mas chega uma hora você entende que a perenidade não vai acontecer. E aí a gente pensa, então, na sublimação do fim, o legado duradouro. Legado. Então, o que eu fiz? Eu mantive a ideia da perenidade. Apenas eu troquei, tá bom, a perenidade concreta eu já entendi que não vai dar certo. Mas então eu transformo esse negócio e vira legado, vira valores,
Quer dizer, de alguma forma eu quero não morrer. Então, continua o mesmo raciocínio, a mesma onipotência, a mesma história de que eu não vou morrer. É meio doentio o negócio, é meio doentio, mas... É um jeito, né? E essa questão da impermanência ser regra, isso é uma coisa até para te perguntar, porque a vida é cheia de impermanências mesmo, né? As coisas mudam. Com o tempo, vai ficando mais fácil? Vai ficando mais fácil. É treinável? Com o tempo, a gente vai ficando um pouquinho mais esperto com os limites. Com o tempo, a gente dribla melhor esse fato que é que a gente vai morrer, que a gente vai perdendo potência, que a gente vai perdendo valor, vai perdendo os amigos, a gente vai se acostumando com perdas e vai ficando mais esperto e aprendendo, eu acho que aprendendo a valorizar a vida, valorizar o que tem de bacana, de bonito e tal. Alguém falou, não sei mais quem, mas muita gente deve ter falado, que o que salva essa história de tempo é a arte, é a beleza, não tem outro jeito. É a beleza, é o encantamento. Quer dizer, de alguma forma, se eu achar que a beleza neste momento ele é infinito, cadê tempo no infinito, sem fim, infinito, né? Se seja infinito enquanto dure. Pronto. Então, eu driblei o conceito de término, de finitude, de ter finitude. Eu falei que é infinito enquanto dure. Então, eu só tenho que saber criar bons momentos, talvez pequenos, talvez seja vamos sair nós dois e vamos, sei lá, vamos ver porque hoje está um dia bonito, vamos porque a gente plantou uma roseira, vamos lá ver? Você vai ver o que aconteceu com a roseira? Pronto. De alguma forma, você dribla essa história de obstinadamente querer viver para sempre. Pai, obrigado por compartilhar. Muito, muito legal, muito legal. E, bem, eu penso parecido, mas também, né? Mas vamos continuar. Vou ler mais um parágrafo aqui, tá? A religião nos dá... É um parágrafo um pouco maior, tá? A religião nos dá o alento, mas não a certeza de uma continuidade. A certeza só tem quem tem fé. Uma fé que só tem sentido por ser inabalável. Sem a fé na vida eterna, quanto mais idoso e, portanto, mais perto do final, maior é o esforço envidado para estender a vida, dado o desconhecimento do pós-vida, se é que existe algo após a vida. E haja vitaminas, hormônios, fórmulas mágicas, prato cheio para as mais criativas charlatanices que, claro, não funcionam. E, na melhor das hipóteses, não atrapalham o curso natural da vida. Sem a concretude de um dia a mais, um ano a mais neste mundo, encarando a realidade no fim da vida, o que permanece é o legado, as memórias que deixamos ou o amor no coração de quem dá e quem recebe. Funciona como uma diluição homeopática. Que você comentasse. Então, João, eu pensei, quando eu coloquei a história da diluição homeopática, eu pensei que quando eu falo com você e isso eu consigo te atingir, isso entra no teu coração e você conversa com alguém, com o teu paciente, com alguém que você gosta, que por sinal fala, nossa, o João falou comigo, e daí essa pessoa fala, e a outra fala, e a outra fala. Ninguém sabe que isso saiu de uma conversa de nós dois. Não. Simplesmente a minha fala, a tua fala, a outra fala, vira quase que uma pirâmide, vira quase que uma história onde todo mundo ganha, onde todo... Pois bem, cultura, dá uma sensação, uma cultura, isso, dá uma sensação de que a gente vai tendo um pertencimento nessa vida que a gente não vai, portanto, sumir completamente. De alguma forma, quer dizer, não é que eu deixo um legado concreto, eu deixei uma pirâmide, não é isso. Eu apenas deixei uma centelhazinha no seu coração, que deixou uma centelhazinha no coração de alguém, e assim vai. Então, esse é o drible da mortalidade. Esse é o drible, assim, a gente continua, a gente existe porque a gente existe no coração de alguém, né? Então, então, se nosso texto de hoje é velhice e perenidade, pelo amor de Deus, a ideia não é que eu tenho que viver 150 anos, não é essa. A ideia é que eu tenho que viver bem, que eu tenho que aprender a viver, e eu acho que o mote da história é aprender a se encantar